Camila sempre foi fascinada por casas antigas, com seus corredores amplos, pisos rangendo, e cômodos que pareciam contar histórias. Quando ela encontrou um casarão centenário à venda numa cidade afastada, sentiu que havia encontrado o lar perfeito para recomeçar. A mansão era imponente, com uma fachada vitoriana, janelas grandes e escurecidas pelo tempo. Comprou a casa sem pensar duas vezes, imaginando quanto a nova vida ali seria cheia de descobertas. Contudo, ao fazer o tour com o corretor, algo curioso chamou sua atenção. Um dos quartos estava trancado. Ela tentou abrir a porta, mas o corretor, um senhor de meia idade com uma expressão tensa, a impediu. Esse quarto, melhor deixá-lo como está. Dizem que ele guarda um passado sombrio. A curiosidade de Camila aumentou, mas, sem querer pressionar o homem, aceitou o conselho. Ainda assim, prometeu a si mesma que, uma vez que a casa fosse sua, iria descobrir o que havia atrás daquela porta proibida. A primeira noite na nova casa foi tranquila. Camila acordou cedo e passou o dia organizando os cômodos, montando móveis e explorando cada detalhe da mansão. À medida que as horas avançavam, não conseguia tirar o quarto trancado da cabeça. De quem seria o quarto? E por que estava fechado há tanto tempo? Ao anoitecer, sentada na sala com uma xícara de chá, ouviu um ruído vindo do andar de cima. Um som abafado, como se alguém arrastasse algo pesado. Sentiu um arrepio ao perceber que o som vinha do quarto trancado. Subiu as escadas, tentando convencer a si mesma de que eram apenas sons antigos da casa. Mas, ao chegar no corredor, o som parou abruptamente. O silêncio era quase opressor. Decidiu então que, no dia seguinte, tentaria abrir o quarto. Camila acordou determinada. Procurou ferramentas na garagem e voltou ao segundo andar. Forçou a fechadura, e a porta finalmente se abriu com um rangido alto. O cheiro de mofo e poeira encheu o ar, revelando um quarto quase intacto. As cortinas de veludo escuro estavam rasgadas, deixando apenas faixas de luz iluminarem o espaço. No canto do quarto, havia uma cama antiga, com uma colcha desgastada e uma cadeira de balanço ao lado. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um espelho de corpo inteiro, posicionado de frente para a porta. A superfície do espelho parecia estranhamente manchada, quase opaca, como se guardasse algo além do reflexo. Camila entrou, examinando cada detalhe. Ao se aproximar do espelho, sentiu o ar esfriar ao seu redor. Ela ergueu a mão para limpar a superfície empoeirada, mas algo a fez hesitar. Por um breve momento, viu uma sombra se mover no reflexo, apesar de estar sozinha no quarto. Ela deu um passo para trás, tentando ignorar a sensação de que algo a observava do espelho. Durante as noites seguintes, o quarto proibido se tornaria um enigma cada vez mais inquietante. Camila começou a ouvir sussurros baixos sempre que passava pelo corredor. Frequentemente, encontrava a porta do quarto entreaberta, embora tivesse certeza de que a trancava. Uma noite, Camila teve um sonho. Nele, estava no quarto proibido, diante do espelho, quando uma figura feminina surgiu em seu reflexo. A mulher tinha cabelos longos e escuros, olhos vazios e um sorriso inquietante. A figura observava com uma intensidade sufocante, e antes que Camila pudesse fazer qualquer coisa, a mulher avançou em sua direção. Ela acordou com um grito, suada e com o coração acelerado. Ao olhar para o relógio, percebeu que eram exatamente 3 da manhã. Determina desvendar o que estava acontecendo, Camila decidiu investigar o passado da casa. Descobriu que, décadas atrás, uma mulher chamada Elisa havia morado ali. Elisa era conhecida por seu temperamento instável. Segundo boatos, praticava rituais estranhos, dizendo ser capaz de conversar com os mortos. Aparentemente, ela havia sido trancada no quarto pelos próprios familiares, que temiam por sua sanidade e segurança. Conforme a história contava, Elisa nunca deixou o quarto. Diziam que, ao ser forçada a ficar lá, jurou que nunca abandonaria a casa. Camila percebeu que o espelho era a única peça que havia permanecido intacta desde os tempos de Elisa. Ela começou a suspeitar que Elisa ainda estivesse ali, de alguma forma, presa no espelho. Determinada a resolver o mistério, Camila decidiu confrontar o espelho. Naquela noite, pouco antes das 3 da manhã, ela entrou no quarto proibido. Levava consigo uma vela acesa, a única luz que iluminava o ambiente sombrio. Ao olhar para o espelho, viu seu próprio reflexo, mas, depois de alguns instantes, a imagem distorceu-se, e a figura de Elisa apareceu novamente. Desta vez, Elisa sussurrou algo. "Eu ainda estou aqui." O sussurro ecoou, e a vela de Camila apagou-se instantaneamente. O quarto mergulhou na escuridão, e a porta se fechou violentamente atrás dela.
O medo crescia enquanto sentia uma presença cada vez mais intensa ao seu redor. A voz de Elisa se tornou mais alta, quase um grito de desespero e raiva. Camila tentou acender a vela novamente, mas suas mãos tremiam. Sentiu-se atraída para o espelho, como se uma força invisível estivesse tentando puxá-la para dentro. Em pânico, começou a gritar por ajuda, mas sua voz parecia abafada, como se estivesse sendo absorvida pelas paredes. A figura de Elisa estava mais próxima, com um olhar que alternava entre tristeza e raiva. "Por que você me libertou?" murmurou a figura, a voz soando como um eco. Camila percebeu que Elisa estava presa ali, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Camila não sabia o que fazer. O medo e o pavor a dominavam. Mas, em um último ato de desespero, lembrou-se de algo que lera sobre rituais de purificação. Sussurrando uma oração, ela forçou-se a manter o olhar fixo no espelho, recusando-se a ceder ao terror. "Descanse em paz", ela murmurou repetidamente, desejando que Elisa finalmente encontrasse a libertação. De repente, uma luz fraca começou a brilhar dentro do espelho, iluminando o rosto de Elisa, que agora parecia menos ameaçador. A figura recuou, desaparecendo gradualmente até que o espelho refletisse apenas Camila. A porta se abriu, e o quarto ficou em completo silêncio. No dia seguinte, Camila decidiu remover o espelho e enterrá-lo no quintal, acreditando que, assim, a alma de Elisa pudesse descansar. Ela nunca mais ouviu sussurros ou viu sombras no corredor. A paz parecia finalmente ter retornado à casa, mas Camila sabia que aquela experiência marcaria para sempre.